Hi everybody, welcome to a new video in our channel. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou polemizar. Vamos lá pessoal, verbo to be todo mundo fala, todo mundo conhece, já virou meme e dos bons cá entre nós. Por exemplo, toda vez que eu vou dar uma aula, que não precisa nem ser uma aula do verbo to be, sim uma aula que contenha um verbo to be, algum aluno normalmente vira e fala, verbo to be a gente vê na escola, isso aí já tá batido ou alguma coisa do tipo. E eu falo, nossa, que bom, né? Vamos aproveitar então para fazer uma revisão. O que é o verbo to be aí? Me explique, o que você já aprendeu, o que você não aprendeu muito bem. E a resposta acaba sendo muitas vezes um... Você tá falando sério? Ih, rapaz... Pois é aí que tá o problema. Então esse vídeo polêmico que eu abri aqui hoje vai ser justamente para tentar entender, para tentar fazer você entender, se acaso você é alguém que se identificou com essa minha dúvida, se você faz parte desse número de alunos que já viram verbo to be 1 zilhão de vezes, mas até agora ainda não aprenderam de fato, não sabem explicar em poucas palavras o que ele é, como funciona, ou até melhor do que isso, utilizá-lo na prática, colocar no dia a dia, ou até mesmo se você é um aluno que já estudou o verbo to be muitas vezes e o seu problema não é apenas o verbo to be, mas também a língua inglesa como um todo, ou seja, você não sai do lugar. Fica comigo nesse vídeo que talvez esse problema vai ser resolvido ainda hoje. É hoje que esse problema cai. Vambora! Claro que esse vídeo não é pra você que manja do verbo to be, utiliza, já é fluente em inglês, etc, etc e tal. Muito bem-vindo pra ficar aqui pra ver o que a gente tem pra falar. De repente eu instiguei a tua curiosidade, ou de repente você é um professor de inglês que tem um pouco de dificuldade em fazer os alunos entenderem o que é o verbo to be, pararem de ou romantizá-lo ou demonizá-lo. Também é bem-vindo para ficar aqui com a gente. É claro que eu preciso fazer um disclaimer bem rapidão. Isso é baseado na minha experiência como professor e também aluno de inglês que já fui por anos. E ainda sou, eu diria, porque a gente está sempre aprendendo, né? Bom, o primeiro motivo, na minha opinião, é o que eu denominei de aversão à gramática. Não, antes que você saia correndo, eu não estou comparando gramática com gramatiquês. Gramatiquês é aquela coisa que você só vai precisar se você se tornar um professor de inglês ou um estudante de linguística ou algo muito próximo, ou do contrário não. Porém, gramática, eu sei que existem muitas pessoas respeitadas, eu diria até, que defendem a tese de que, como nós não aprendemos gramática para aprender a falar português, né, a primeira língua, vale para qualquer língua, é claro, no nosso caso português, nós também não precisaríamos do uso da gramática para aprender inglês. Claro que isso pode ser verdade, é claro que tem gente que aprende sem aprender gramática, é óbvio, né? Ou melhor dizendo, sem usar a gramática, é óbvio, sim. Mas de um modo geral, no meu entendimento, essa não é uma boa estratégia. Funciona em alguns casos, mas na aplicação prática não funciona, não costuma funcionar. Por quê? Por um motivo muito simples. Nosso cérebro foi desenvolvido em cima de uma língua e quando a gente aprende uma segunda língua, no caso aqui eu estou falando do inglês, esses parâmetros não vão ser 100% iguais, tá? No caso o português e o inglês, eu falo isso em diversos vídeos, que o inglês e o português são aí 70%, 80% parecidos, ou seja, em 70%, 80% das vezes eu consigo fazer uma tradução exata das frases, uma equivalência muito próxima ou idêntica em termos linguísticos, sem nenhum problema, mas em alguns casos, 20%, 30%, não tem como fazer isso. Então nesses casos que o uso da gramática se faz importante, porque veja, muitas das vezes o gramatiquês que você vai chamar, e que na verdade é apenas gramática, boa e velha gramática, está se referindo, por exemplo, a um pronome, né? O que é um pronome? Muitos de vocês não vão saber de cabeça e nem precisaria saber de cabeça, mas é importante estar, digamos, antenado, pelo menos no momento em que você está estudando. Porque eu estou falando aqui de pronomes, né? É óbvio que tem vários, mas os primeiros e principais que a gente usa para aprender o verbo to be são os pronomes subject pronouns, né? He, she, I, you, etc. Então imagina se toda vez que teu professor for precisar falar, explicar alguma coisa ali, né, que ele poderia resumir com uma palavrinha, pronomes, ele tivesse que dizer he, she, it, I. Fica mais cansativo pro professor, mas principalmente pro aluno, né, que tem que ouvir 12 palavras quando poderia ser resumido em apenas
uma ou duas. Então, ainda falando em gramática, mais uma palavra aqui que muita gente não sabe ou teria dificuldade em descrever ou explicar para alguém, que é a conjugação. É essencial a gente usar o termo conjugação quando a gente está falando do verbo to be. E muitos dos alunos, minha experiência, insistem em ignorar essa palavra necessária, esse entendimento necessário quando a gente está estudando um idioma. É claro, o inglês não é exceção. Por exemplo, a aula de verbo to be, ela, via de regra, ela se refere à conjugação, ou seja, a forma que o verbo to be leva, né, uma vez utilizando-se cada um dos pronomes no tempo verbal. Isso é muito importante, presente indicativo, ou apenas present, né? Também é um pouquinho de gramática, né? Convenhamos, né? E reforça o que eu estou dizendo aqui, né? Então, assim, é importante, o professor vai usar, né? Quando ele fala qual é a conjugação do verbo to be com o pronome you. Né? Então, essa é a dinâmica da conjugação. Não quer dizer que saber essa palavra é fundamental para você aprender o verbo to be. Não, eu vou chegar nos outros dois pontos aqui que vão, né, desmentir um pouquinho esse lado. Mas que é sim fundamental, importante, pelo menos ter um pouquinho de aceitação, por assim dizer, por falta de uma palavra melhor, de alguns termos que são tão necessários e que eu vejo a maioria esmagadora dos alunos deixando de lado, ou torcendo o nariz, ou falar, não quero memorizar que é conjugação, não quero saber o que é um pronome, né? E repito, isso pode até não ser um fator de impedimento para o seu aprendizado, mas com certeza vai ser um peso a mais que você vai carregar e não precisava. Segundo ponto é o excesso de repetição robótica. Não me entenda errado, repetição é importante, a gente tem que repetir, né? Um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas a gente memorizou palavras como chikungunya, por exemplo, devido a exaustiva repetição dessa palavra nos meios de comunicação, por motivos óbvios, é claro, mas o ponto é, de tanto alguém replicar essa palavra, a gente ficar ouvindo, todo mundo memorizou essa palavra, que eu tenho absoluta certeza que se fosse ouvida, não vou nem dizer uma vez apenas, mas 10 vezes apenas na vida, poucas pessoas se lembrariam. Então a repetição lá é importante sim, porém, aqui eu vou linkar com o terceiro item aqui da minha lista, é a questão da repetição robótica, né? Muitos alunos ficam apenas no I am, you are, he is, she is, que é importante sim, não estou dizendo que não é importante, mas não dá para ficar só nisso, senão você vai ter um aprendizado, uma memorização, vamos dizer assim, robótica, né? Uma memorização robótica, que equivale numa alegoria a dar um passo para chegar num lugar onde você precisaria 2 passos, ou seja, é meio caminho andado, mas se você ficar parado ali, você vai recuar ou até cair. Então, entrando no terceiro, e acho que o mais importante de todos, é a desconexão com a realidade. Eu falei agora há pouco da questão de apenas memorizar, né, de forma robótica, né, que é como a gente aprende tabuada na escola, por exemplo. Mas você já parou para pensar que o verbo to be, ele é o nosso, ou são os nossos verbos ser e estar. Para pensar no tanto de coisas que você pode, acaba e precisa falar, né, na sua vida com esses 2 verbos. Né? Tô falando aqui de nacionalidade, profissão, o estado, né, mental, espiritual, de saúde, enfim. Né? Já vou dar alguns exemplos aqui. Ou até mesmo as frases de utilização contínua, né, que a gente chama de gerúndio. Por exemplo, eu estou, aqui o verbo estar, né, lembre-se, ser e estar, verbo to be em inglês. Eu estou fazendo, estou trabalhando. Então, eu faço apenas uma pergunta para você depois de dar todo esse contexto. Como você diria essas palavras em inglês? Nunca parou para pensar? É importante fazer isso. Importante até demais fazer isso. Então, assim, você não vai aprender, aqui eu me encaminho para o final desse vídeo, e aqui eu peço a sua atenção máxima. Se você for levar algo desse vídeo, leve essa última parte em primeiro lugar. Não deixe de trazer o que você aprende no inglês para a sua realidade. Como é que você usa isso para se explicar, se apresentar, descrever alguma coisa, né? E aí, falando aqui do verbo to be, a gente está falando de coisas como as que eu exemplifiquei agora há pouco, né? Nacionalidade, estado de espírito, mental, enfim, o que está fazendo, deixando de fazer. Beleza? Então pratique frases como, ou melhor dizendo, antes mesmo de praticar frases, crie o hábito de se perguntar em relação, né, ao verbo ser e estar. Né? Pegue os verbos ser e estar, que são o verbo to be,
E traga para sua realidade. Como é que eu diria que eu sou advogado? Ou que meu irmão é advogado? Como é que eu diria que meu melhor amigo é inglês, ou é francês, ou é brasileiro? Como é que eu diria que eu estou fazendo ou não algo? Todas essas frases, o que elas têm em comum? Primeiro, todas usam o verbo to be, no caso seria estar em português, né? E todas têm um contexto riquíssimo, que quanto mais pessoal você for na tua utilização, e que eu tô falando do dia a dia mesmo, independente do que você vai falar ou não nas suas aulas de inglês, para o seu professor, para os seus colegas, ou para outras pessoas, né? Mas na sua utilização prática, o que você repete em voz alta ali, né? No dia a dia, quando tá treinando, né? Quando tá lendo alguma coisa ou quando tá escrevendo, não sei, seria importante também fazer isso. Mas o ponto é que tudo isso tem contexto. Com tudo isso, quando você diz meu irmão, né? My brother is a student. Meu irmão é um estudante, né? Você tá dizendo algo, você está criando uma frase que traz visualização e sentimento pro seu cérebro. E é isso que vai fazer fixar, é isso que faz as coisas serem, digamos, fixadas no nosso cérebro. Tudo que a gente aprende ou é pela repetição, ou é pelo trauma, que é ruim, eu sempre uso esse exemplo, ou até mesmo, né, no caso, a internalização, que é você sentir aquilo que você está falando, e isso vem com a repetição mais a contextualização das frases que você está dizendo. Então, resumo, não deixe de usar o verbo to be em frases práticas, como as que eu exemplifiquei aqui. Qualquer coisa, volta, vê o vídeo de novo, e é esse o segredo, e é isso que, pelo menos na minha experiência, a esmagadora maioria dos alunos acaba não fazendo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aqueles que fazem, não surpresa, 6 meses depois, 1 mês depois, estão lá, voando no inglês, fluentes. É isso. E aí, esse vídeo ajudou você? Espero do fundo do coração que sim. Se te ajudou, por favor, considere se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas de aula, quem quer que você conheça que seja interessado, que esteja interessado no assunto. E é isso por esse vídeo. Nós nos vemos no próximo, aqui mesmo. Bye, bye.